Bem-vindo ao canal Esquerda e Direita na Educação. O objetivo do canal é analisar os fundamentos das ideias educacionais mais debatidas hoje. Nesse vídeo nós vamos analisar a obra O Emílio e falar de um legado de Rousseau nas principais vertentes da educação contemporânea. O Emílio foi publicado em 1762 e é um romance de formação, quer dizer, ele traça as etapas de desenvolvimento de uma criança até se tornar um jovem, os principais dilemas e problemas encontrados, traduzindo isso com fórmulas, direta ou indiretamente, preceitos de como educar. Então não tem nada de educação pública aqui, é uma educação das camadas mais privilegiadas, quer dizer, é uma educação de preceptores e que focaliza a relação do Emílio com o mestre, fora do espaço urbano, numa fazenda, próxima da natureza, portanto, no sentido de a fazer aflorar esse homem natural que estaria, em essência, no âmago da criança e que teria que ser desportado através de um processo espontâneo, né? A gente pode compreender melhor o Emílio se reportar às formas de representação visual da infância até o século XVII. Nessa pintura do Van Dyck, a gente encontra 3 crianças com roupas de adultos e que são representadas, inclusive, com proporções físicas de um adulto, o rosto como se fosse um adulto em miniatura, rosto e corpo, além da indumentária. Que são justamente crianças da alta sociedade, da aristocracia, os 3 filhos de Carlos I, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, herdeiro do Império Romano. Então aqui se percebe claramente que não há um sentimento difundido de uma especificidade da infância. Vamos dizer que, em certo sentido, Rousseau faz a descoberta da infância. Embora seja um processo mais lento que se desenha da Renascença para até o século XVIII, quer dizer que ele não exatamente inventa, mas ele formula, em termos intelectuais, a percepção dessa singularidade que não se tinha na Idade Média. A ideia de que uma criança tinha características mentais e físicas distintas e que deveria ser tratada de modo diferente. Então tem um livro interessante que é A História Social da Infância e da Família, do Philippe Ariès, que mostra isso, inclusive com paralelo e influenciando profundamente a estruturação do colégio moderno, mas Rousseau tematiza e cria um romance pedagógico que estabelece de uma forma definitiva, dentro da história da educação e da pedagogia, justamente essa criança, esse indivíduo que surge, como tendo um valor intrínseco muito alto, que não se tinha na Idade Média, e que vai necessitar de cuidados específicos ao longo do processo educacional. Por isso que se diz que Rousseau faz uma espécie de revolução copernicana e que perdura até hoje. Ele tira o adulto do centro e coloca a criança, Então, a partir daí, a educação deve respeitar as especificidades do ser infantil e a pedagogia deve adaptar conteúdos e métodos ao modo de ser do aluno. Então, ao contrário da educação do trio e quadrívio, do ratio studiorum, que são formulações da pedagogia tradicional, aqui se tem uma ideia não de você ensinar um conteúdo adulto e transmitir esse conteúdo de uma tradição intelectual, filosófica e literária decantada ao longo dos séculos. Ao contrário dessa visão do ensino tradicional, Rousseau vai defender uma pedagogia da experiência, Então, essa pedagogia da experiência ela é importante porque ela acompanha o modo da criança funcionar em termos cognitivos. E isso é uma ideia que vai passar do Rousseau e vai chegar no construtivismo no século XX. E que se torna consensual nos sistemas públicos de ensino, nos sistemas privados, nas academias, nas universidades, na área de educação até os dias de hoje. Então, vamos dizer que o Rousseau enxergou a fase de desenvolvimento por saltos, de repente, o indivíduo passa a ter autoconsciência de si. Isso aqui é desenvolvimento por salto, aos 12 anos. E considerou não a infância em função daquilo que o indivíduo se tornará como adulto, mas cada fase da infância como um fim em si mesmo. E as fases de desenvolvimento que ele enxergava seriam as seguintes:
até os 12 anos a criança seria como animal. Somente aos 12 anos ela seria capaz de ter autoconsciência e memória, um salto, né? O desenvolvimento por salto. E aos 15 anos, juntamente com o sexo e a ele conectado, o senso moral. Então, essa descrição que nos parece muito óbvia, que determinadas capacidades e habilidades, faculdades, se chamava de faculdades cognitivas ou morais ou intelectuais, não seriam idênticas às dos adultos, e teria uma história de desenvolvimento. Isso não teria sido inventado completamente por Rousseau. Comênio já tinha feito alguma coisa em relação a isso, Vives, vários pedagogos da Renascença, mas isso nele adquire uma clareza, um detalhamento e se cristaliza como uma obra que a gente pode considerar um divisor de águas na história da educação ocidental. E aí a gente pode analisar essa pintura aqui, que representa o tutor e o Emílio, que foi colocada na primeira edição da obra. Percebe-se aqui a criança sendo guiada, o novo papel do professor como guia e tutor, a criança experimentando, ou seja, o foco não está numa experiência livresca, mas numa experiência sensorial. É um ambiente campestre, ou seja, em contato com a natureza, longe da cidade, portanto, e há vamos dizer assim, que na relação do adulto com a criança, há uma espécie de não diretividade, e que é totalmente ao contrário do que existia no tempo de Rousseau, que era a absoluta primazia da educação tradicional. Para Rousseau, a imagem que traduziria bem o desenvolvimento da criança e do adolescente, do jovem, o desenvolvimento individual, seria a árvore, porque é um processo natural, o desenvolvimento da árvore, e que não necessita de grande auxílio. Você dá água para a árvore e ela se desenvolve. Então, se você não for constritivo com a criança, ela naturalmente buscará um desenvolvimento dela, em termos cognitivos, emocionais ou físicos. Então, a metáfora da árvore, ela rompe com o currículo escolar organizado, porque você, no lugar dessa formulação curricular decantada ao longo dos séculos, racionalista, de natureza extremamente conceitual, né, que era literatura e filosofia ao tempo dele, você tem uma agenda pedagógica voltada para atividades espontâneas, atividades de experiência direta, por exemplo, fazer uma horta, descobrir como sair de um bosque usando uma carta, uma bússola. Então você tem uma série de atividades de exploração do ambiente no lugar da mediação de uma cultura livresca, né? Então, na visão do Rousseau, os conteúdos devem ser apresentados na medida dos interesses e necessidades da vida da criança. Por exemplo, alimentação, ele vai ensinar várias coisas a partir da alimentação, a partir da higiene. Então, essas seriam as forças motrizes, ou seja, a própria sobrevivência da criança e a gestão da sua vida cotidiana que vão motivar, vamos chamar assim de uma forma contemporânea, de temas geradores, né? Então, vamos pensar em termos morais como funcionaria uma educação como é prescrita no Emílio. Então, tem no Emílio uma situação assim: Emílio quebra uma janela. E aí o tutor não castiga o Emílio, né? O Emílio não ouve um sermão, simplesmente deixa a janela quebrada e o Emílio passa a noite com frio. Pode ser até uma pedagogia dura nesse sentido. A punição, ela é adequada à natureza da falta cometida, e não arbitrariamente estabelecida como eram os usos e costumes, colocar no quarto de castigo, como acontecia naquele tempo. Então, quebrou a janela, vai consertar a janela ou vai ficar com a janela quebrada e ver como não é interessante quebrar a janela. Esse era o princípio. Em vez de você impor a autoridade pela autoridade, justamente, a autoridade é que era questionada, né? Então, a autoridade a priori que o adulto detinha, e do professor, é colocada completamente em xeque. Então, perceba como Rousseau é contemporâneo. Na verdade, não é porque Rousseau é contemporâneo, é porque Rousseau marcou profundamente várias linhagens que vieram do século XVIII para cá e que se tornaram hegemônicas em várias vertentes da pedagogia. Currículo, didática, psicologia, elas beberam na fonte de Rousseau. É por isso que ele é tão contemporâneo, tão atual, né?
Então, o Emílio é aquele que deve manter as virtudes primitivas, né, do homem natural, que não teria sido conspurcado pela civilização. O processo educativo do Emílio é para manter seus sentimentos e instintos do homem natural. Ele dá como exemplo Robinson Crusoe, aquela obra do Defoe, escrita um século antes, que mostra justamente o processo de sobrevivência de um náufrago numa ilha deserta. Então, todas as experiências do Robinson Crusoe são interessantes. Tanto é que o Rousseau preconiza que Emílio leia Robinson Crusoe, ao invés de aprender obras com as quais ele não tem capacidade intelectual de compreensão, né? Isso aí está correspondendo claramente vamos dizer, a psicologia, vamos dizer assim, porque não existia psicologia ainda nesse tempo, a teoria de desenvolvimento dele. Se até os 15 anos ele não tem condições cognitivas de compreender literatura ou filosofia, ele não vai estudar isso, ele vai estudar como sobrevive através da experiência direta, seguindo o modelo da história descrita no Robinson Crusoe. Do outro lado, a gente tem uma tradição da educação que queria transmitir um patrimônio. Então, o Rousseau se contrapõe completamente à educação tradicional nesse sentido. Ele não quer adaptar o indivíduo à sociedade transmitindo um patrimônio, né? Em certo sentido, ele quer gerar um homem novo que consiga renovar uma sociedade que iria numa direção por ele considerada inadequada e espúria. E ele seguramente não fazia uma educação da razão como a educação tradicional fazia. E segundo Rousseau, qual seria o papel do professor? Tal como já foi falado lá em relação à gravura, da ilustração da capa do livro. Ele tem uma função de guia, de mediador, e não é diretiva e nem transmissiva, né? E isso no mundo contemporâneo gerou um pouco que o conhecimento foi substituído por uma capacidade de sedução e de envolvimento pelo professor. Isso gera determinadas formulações, inclusive nas escolas privadas, em que o professor se sente frágil em sua autoridade e tem que agradar todo o tempo o aluno. E o pai e a mãe tentam também ser estimados pelas crianças. E isso porque o seu local de autoridade não é mais o mesmo nesses últimos 250 anos, 300 anos depois de Rousseau. Finalmente chegamos à ideia da educação atual, né? Que a educação deve servir para gerar uma grande revolução. Essa revolução postulada por Rousseau e que permanece, seria uma revolução no campo dos costumes, dos valores, da acessibilidade, da linguagem. Uma revolução que não é uma revolução econômica, mas que se manifesta no plano do imaginário. Que há uma reportagem sobre a questão da linguagem neutra, né? A reconstrução social profunda passa atualmente pela pretensão de uma reinvenção da linguagem, né? A Escola do Rio adota a linguagem neutra em vocabulário queridos alunos, né? O colégio emitiu uma circular aos pais falando sobre compromisso com a promoção do respeito à diversidade e da valorização das diferenças. Então, nesse sentido, você vai na trilha de Rousseau, né? Temos um patrimônio linguístico de comunicação social permeado por prejuízos e preconceitos de raça e de gênero e que são transmitidos às crianças, e isso eterniza um determinado estado espuro de coisas. Então, a educação tem como finalidade expurgar essas premissas, esses vícios, esses preconceitos, né, no sentido de gerar uma mentalidade renovada, como um passo necessário para uma revolução, para a construção de uma ordem social alternativa. Então, isso é completamente Rousseau. E a partir daí, o que nós temos que fazer? Estudar com mais detalhes as marcas do Rousseau em vertentes pedagógicas que apareceram no século XX, das quais saiu Paulo Freire. É o que nós vamos fazer no próximo episódio, falando da Escola Nova. Até lá!